Bom dia, gente, tudo bem? Eu acabei de chegar aqui na Chuck, tô aqui com a galera lá, o povo ali, ó. Tudo fofocando. Daqui a pouquinho começa o pré-release, hoje vão estar rolando 2. Agora são umas 11 horas da manhã por aí. E é isso, vou gravando e mostrando tudo pra vocês. Bom, galera, pra começar esse vlog, deixa eu explicar rapidinho como funciona um pré-release de Pokémon TCG, porque eu sei que muita gente que acompanha os vídeos aqui talvez nunca tenha participado de um. Pra jogar um pré-release, primeiro você faz a sua inscrição em uma loja credenciada. Aqui na Chuck TCG, por exemplo, a inscrição ela foi R$140. Com isso, você recebe um kit chamado Desafio Estratégico, que já vem com tudo que você vai precisar pra poder participar do evento. Dentro desse kit, existe um baralho pré-construído ali com 40 cartas, 8 boosters da nova coleção e uma carta promo exclusiva. Inclusive, é essa carta promo que também vai te indicar qual é a base do seu deck. Aqui no pré-release de Escuridão Absoluta existiam 4 opções diferentes, sendo Miraidon, Bastiodon, Dhelmise e Slowbro. Daqui a pouco vocês vão descobrir qual deles eu tirei. E aí, depois de chegar na loja, fazer o check-in, todo mundo tá acomodado ali nas mesas, o juiz do torneio passa algumas orientações rapidinho sobre a abertura dos kits, e a partir desse momento começa a parte mais divertida do evento. Normalmente, os jogadores têm cerca ali de 30 minutos para abrir todos os boosters, poder modificar o seu deck com o que veio no kit. Aqui você pode usar qualquer carta que você vai encontrar nos seus pacotinhos para poder melhorar o seu deck. Então você pode trocar Pokémon, você pode adicionar treinadores ou até tipo montar combinações completamente diferentes do que veio na sua base. Aleluia! Mentira! Aleluia! Mentira! Aleluia! Mentira! Minha primeira SR! Normalmente os jogadores têm cerca de 30 minutos para estar abrindo ali todos os boosters, modificar o deck com o que veio no kit. E você pode estar usando qualquer carta que encontrar nos seus pacotinhos para estar melhorando ali a sua estratégia, trocar Pokémon, adicionar treinadores, ou até montar combinações completamente diferentes do que veio ali para você. Sei lá, você pode pegar 2 Darkrai e colocar 38 energias sombrias, enfim. O objetivo aqui vai ser transformar o seu deck básico em algo mais forte para você encarar os seus oponentes. Depois que o tempo acaba, todo mundo vai pegar ali suas cartinhas, deck finalizado, vai botar nos sleeves e aí o torneio vai começar. As partidas do pré-release, elas são um pouco diferentes das partidas normais que a gente encontra ali em liguinhas de Pokémon TCG, porque como os decks possuem apenas 40 cartas, os jogadores eles disputam partidas mais rápidas, normalmente é o formato ali MD1, ou seja, melhor de um jogo. Além disso, ao invés das 6 cartas de prize tradicionais, cada jogador utiliza apenas 4 cartas de prêmio. Aqui na loja da Chuck, que foi onde eu joguei o meu pré-release, nós tivemos 3 rodadas ao longo do evento, e independente do resultado, todo mundo ainda recebe boosters extras de participação. Aqui nós recebemos 6 boosters de premiação, além dos 8 que já vieram dentro do kit, então o valor do pré-release acaba compensando pela quantidade de pacotinho que você abre. E agora que vocês já sabem como tudo funciona, deixa eu mostrar como foi meu pré-release. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre o meu deck, porque é aqui que começa a minha saga de sofrimento em todo pré-release. Aqui eu posso começar dizendo que, obviamente, eu não tirei o deck que eu queria, porque aparentemente eu nunca vou ter sorte com essas coisas. O deck que eu queria mesmo era o de Dhelmise, principalmente por conta da habilidade Esconde e Some. Eu acredito que cartas com essa habilidade pode acabar tendo ali um espaço futuramente ali no metagame, mas como minha vontade nunca prevalece, eu tirei o deck de Bastiodon, então assim, eu não fiquei completamente triste, porque sendo bem sincera, o único deck que eu não queria de jeito nenhum era o de Slowbro. Então, dentro das possibilidades, eu aceitei meu destino e fui tentar fazer mágica com o que eu tinha ali na mão. Assim, o deck do Bastiodon, ele tem uma mecânica interessante, mas o que salvou o meu pré-release é ter conseguido colocar uma linha evolutiva do Mega Excadrill junto com meus 2 Drillbur, porque, gente, se fosse depender só do Skarmory pra bater, o meu pré-release ele tinha acabado antes de começar. Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de fazer é abrir meus pacotinhos do pré-release. Não veio nada. Não veio nada. Logo depois eu fui abrir meu deck pré-construído pra separar todas as cartas na mesa. Eu acho muito mais fácil de visualizar assim, que aí eu consigo entender melhor a proposta do deck, ver quantos pokémons vieram, a quantidade de apoiadores, energias, decidir o que faz sentido manter, o que dá pra tirar, o que pode entrar ali no lugar. E, inclusive, gostaria de deixar aqui um adendo para esse playmatch maravilhoso do Mega Dragonite. Esse playmatch foi uma parceria com a galera da Cat Cat, que eu sou completamente apaixonada nessa arte e na qualidade dos playmatches deles. Eu vou deixar aqui o Instagram
Instagram pra vocês darem uma olhadinha lá e conhecer o trabalho. Mas voltando para o deck, quando eu abri tudo na mesa, eu comecei a dar uma analisada ali e uma coisa me incomodou muito. Vieram 4 Skarmory no deck. E o problema é que eu não gostei muito do Skarmory como atacante principal, porque pra você bater com ele, você precisa descartar até 2 energias de metal da sua mão e ele causa 40 de dano pra cada energia que você descarta dessa forma. E assim, 80 de dano num pré-release não é exatamente o fim do mundo, mas também não resolve tanta coisa. Então, na minha cabeça, eu precisava de um atacante mais forte e foi aí que entrou o nosso Mega Excadrill, que salvou o meu pré-release. Como eu tinha aberto 2 Drillbur, tinha o Mega Excadrill ali, então eu decidi encaixar essa linha no deck. Pra isso, eu tirei 2 Skarmories, fiquei apenas com 2. Eu não quis tirar todos os Skarmories, porque eu ainda precisava de um Pokémon básico pra poder começar a partida. E isso é muito importante, porque o Bastiodon, ele vem de fóssil. Apesar dele funcionar e ser tratado ali como um Pokémon no jogo, fóssil, ele é uma carta item. Então você não pode simplesmente abrir a partida ali com ele no campo ativo como se fosse um Pokémon básico normal, entendeu? Então saíram 2 Skarmories, entraram 2 Drillbur. Pra eu colocar o meu Mega Excadrill, eu tirei um fóssil, o deck veio com 4 fósseis, então eu achei que dava pra reduzir ali pra 3, sem comprometer tanto ali meu jogo. No final, eu acho que eu consegui deixar o deck bem mais interessante do que ele veio originalmente. Não era o deck que eu queria, não era o meu plano dos sonhos, mas dentro ali do desespero do que veio no kit, ai gente, eu fiz o que dava. Falando agora das partidas, a minha primeira rodada acabou sendo uma Mirror Match, ou seja, eu enfrentei outro jogador que também estava usando o deck de Bastiodon, mas apesar de ser uma Mirror, a partida foi bem mais rápida do que eu imaginava. O diferencial do meu oponente é que ele tinha colocado um Relicante no deck, e a estratégia dele era usar o primeiro ataque que causa mais dano para cada Pokémon com fóssil no nome que ele tivesse no banco. Enquanto isso, eu tive a sorte de abrir com um Drillbur, que era exatamente o que eu queria. Meu plano desde o começo era acelerar o Mega Excadrill o mais rápido possível. Uma coisa que eu tomei muito cuidado foi para não colocar a Pedreira em jogo. Como ela permite buscar fósseis no deck, eu estaria ajudando não só a mim, mas também o meu adversário, e como ele dependia bastante dos fósseis para aumentar o dano do Relicante, eu preferi jogar ali de uma forma mais cautelosa. Só que a mão dele acabou vindo bem bricada, ele não encontrava os fósseis que ele precisava, e a situação só piorou quando eu bati com o Mega Excadrill. O ataque dele bateu 90 e ainda descarta 2 cartas do topo do deck do meu oponente. Por sorte, uma dessas cartas era justamente o estádio que ele precisava. Nessa altura eu já tinha ali um Mega Excadrill pronto para atacar, eu tinha um Bastiodon montado, tinha opções no meu banco caso eu precisasse. E aí, como o jogo dele não conseguiu engrenar, o meu campo já estava muito acelerado, o meu adversário acabou concedendo a partida e assim veio a nossa primeira vitória no pré-release. Já na minha segunda partida eu enfrentei justamente o deck que eu queria ter tirado, que era o de Dhelmise. E cara, pensa num Pokémon que bate doído. A estratégia desse deck gira em torno da habilidade Esconde Some, então o Dhelmise normalmente causa 30 de dano, mas se o jogador tiver descartado 4 ou mais Pokémons com a habilidade Esconde Some no descarte, o ataque passa a dar 170 de dano. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei de Skarmory, ele abriu de Dhelmise. Como eu joguei primeiro, no segundo turno ele usou a Clarita, descartou 2 Pokémons com Esconde Some. No meu turno eu consegui usar a Pedreira para buscar fósseis, começar a montar ali meu campo, mas no turno seguinte ele usou outra Clarita, descartou mais 2 Pokémon e pronto, gente, o Dhelmise já tava batendo ali os 170 de dano. A partir daí só complicou, ele já tinha um Banette no banco, deu nocaute no meu Skarmory. Eu praticamente só consegui usar a Pedreira pra filtrar meu deck e tentar encontrar ali algum outro Pokémon. Eu precisava muito achar o Drillbur ou qualquer outra coisa, só que aí, enquanto isso, ele foi pegando prêmio, ele foi ali pressionando o jogo o tempo todo. Depois de alguns turnos, eu finalmente consegui encontrar o meu Drillbur, eu consegui colocar ele no banco. Montei também meu Bastiodon pra dificultar os ataques dele, só que o problema é que eu sempre tava um turno atrasada. Quando eu montei o Excadrill, ele já tava um prêmio da vitória. Eu ainda precisava colocar mais uma energia pra conseguir bater os 200. Enfim, não teve muito o que fazer, eu já tava com 170 de dano. Quando voltou o turno pra ele, ele deu o nocaute e aí encerrou a partida, gente. Essa aí, infelizmente, não foi nossa. Na terceira e última rodada, depois de dar uns 300 mulligans pro meu oponente, eu finalmente achei um básico, e graças a Deus era um Drillbur. Quando eu vi que tinha caído contra o deck de Slowbro, eu já sabia mais ou menos qual era o plano dele. Pra quem não sabe, o objetivo desse deck é você ficar sem cartas na sua mão, porque o Slowbro normalmente bate 50 de dano, mas se o jogador estiver sem nenhuma carta na mão, ele passa a bater 210. É dano pra caramba, mas eu particularmente acho uma estratégia meio arriscada. Enfim, ele abriu o Slowpoke, eu abri de Drillbur, e aí aconteceu uma das maiores cagadas da minha vida. Eu comecei a partida, energia no Drillbur, desci um Skarmory e passo. Gente, no turno seguinte, eu vou lá. A carta do topo do meu deck, um Mega Excadrill.
Juro. Vocês não têm ideia da minha felicidade. E aí eu coloquei energia no Drillbur, evoluí, aproveitei também pra colocar pedreira em campo, busquei os fósseis. Enquanto isso, meu oponente evoluiu, slowbro, conseguiu atacar usando o segundo ataque, que dá 110 de dano. Só que aí veio um turno que praticamente decidiu a partida. Eu liguei a terceira energia no Mega Escadril, comecei a bater 200, consegui um nocaute e peguei mais um prêmio. Na volta, ele conseguiu atacar de novo, ele deixou meu Mega Escadril com apenas 20 de vida, só que nessa altura eu já tava a um prêmio de ganhar, só que o deck dele faltou energia, faltou recurso, ele não conseguiu preparar o outro atacante, e aí não teve jeito, eu consegui pegar meu último prêmio, fechar ali a partida. No final das contas, eu terminei esse pré-release com 2 vitórias e uma derrota, e de verdade, pra um deck que eu nem queria ter tirado quando eu abri o kit, eu me diverti bastante e ainda saí bem feliz com o resultado, viu? Bom, gente, esse foi o nosso pré-release de Escuridão Absoluta. Cara, eu gosto muito de pré-release, eu ainda acho que é o melhor evento de Pokémon que tem. Ele é muito bom, principalmente pra quem tá aprendendo a jogar. E é isso, das 3 partidas, eu ganhei 2, perdi uma, perdi ali aquela segunda. Meu deck não rodou, só tinha fósforo, não tinha mais nada. Mas é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal pra não perder os nossos próximos vlogs. Um beijo e até a próxima.